foi cantado, foi falado, foi feito aqui, danças, músicas, é a salvação que veio por um bebê. Esse foi o plano que Deus estabeleceu. O apóstolo Paulo diz para nós que os planos, os propósitos de Deus, diante dos homens, das pessoas desse mundo, dos incrédulos, é loucura. E você vai ver que essa história é um plano muito louco que Deus bolou para trazer a salvação para cada um de nós. Sabe que Deus, Ele é uma trindade. Você já ouviu isso? Se você fez algum curso de teologia ou já leu algum livro de algum teólogo, em algum momento você ouviu essa expressão, trindade. Ou seja, Deus, Ele é um só, mas Ele se expressa em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós também somos uma trindade. Você e eu somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. E é fácil quando você olha para você mesmo e entende que você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo, fica mais fácil de entender que Deus, embora seja 3, é um só. Porque você é um só. Amém? A não ser que você seja esquizofrênico, está tomando remédio e tal. Mas se você não tem nada disso, você é um só. Você não é Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Você é um só. Corpo, alma, espírito. Espírito, alma, um corpo. E Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas todos os 3 compõem uma unidade. Na Bíblia não existe a palavra trindade. Mas o conceito de que Deus é um só, porém manifestado em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está espalhado pela Bíblia de forma implícita e no Novo Testamento de uma forma até bastante explícita. No Antigo Testamento, de maneira muito implícita. No Novo Testamento, a gente consegue ver de maneira implícita, mas também explícita. Em Gênesis 1:26, Deus está tendo um diálogo com Ele mesmo. É óbvio que a gente lê aqui que vê que Ele não está conversando com homem algum, porque o homem ainda não tinha sido formado. Não estava conversando com nenhum anjo, porque nós não fomos formados à imagem e semelhança dos anjos. Fomos formados à imagem e semelhança do próprio Deus. Então Ele está conversando aqui e Ele usa termos plurais. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui a gente tem uma dica de que Deus é plural. Embora seja um só, há uma pluralidade aqui. Mas a gente não consegue entender aqui se é Deus falando com 1, 2, 3 ou mais pessoas. Pelo texto não dá para você concluir que Deus aqui é uma trindade. Você tem uma dica de que Deus tem uma pluralidade. Embora Ele seja um só, Ele tem uma pluralidade que a gente não consegue entender quantos aqui estão envolvidos nessa conversa. Em hebraico, a gente tem algumas palavras para expressar o número 1, ou a unidade. Mas eu quero falar para você especificamente de uma palavra que é errad. Você consegue repetir? Errad, não é errado. Deus não está errado, Deus está certo. Mas é errad, ok? Errad. Essa palavra errad, ela significa, no dicionário de hebraico, errad significa uma unidade que se faz a partir de algo composto ou coletivo. Tipo, uma multidão, um rebanho, um grupo. Quando a gente viajou para Israel, nós éramos 49 pessoas. A gente entrava num ônibus, a gente cruzou Israel de norte a sul, aliás, de sul para o norte, a gente começou pelo sul, fomos para o norte, e éramos 49 pessoas. Em todos os lugares que a gente parava, nas cidades, nos pontos de arqueologia, os pontos turísticos, aonde a gente parava, saltavam os 49, quando dava a hora de voltar, todo mundo começava a entrar no ônibus, a gente contava, e só saía o ônibus quando a gente conseguia contar 49. Se faltasse um, o ônibus não partia, não ia embora. Por quê? Porque nós éramos 49 pessoas, mas éramos um grupo. Se faltasse um, a gente não dizia, pode partir, pode ir embora. E a cada ponto foi faltando um aqui, outro ali, e nós fomos 49 e voltamos para o Brasil só 37. Não. A gente voltou, nós fomos 49, voltamos os 49 porque nós éramos muitas pessoas, porém éramos apenas um grupo. Isso é errado. Não é errado, é errado. Era um só grupo formado por 49 pessoas. Essa palavra é a palavra que aparece em Deuteronômio 6, no versículo 4, que é conhecido, esse texto é conhecido pelos judeus como Shema. Shema significa ouça. Ouça, Shema Israel, ouça, ó Israel. O Shema constitui a profissão de fé central do monoteísmo judaico.
Eu não sei se você já reparou alguma vez, mas eu uso duas alianças. Uma é a do casamento normal, que eu sempre uso, mas eu comprei essa outra aqui em Israel. Comprei no Lojinha, que tem lá no sítio do batismo, no Rio Jordão, e ela tem escrito aqui em hebraico, o Shema. Você consegue enxergar daí? Não, eu não consigo enxergar daqui, quanto mais você daí. Mas o que está escrito aqui é o Shema. E o Shema é isso aqui, ó. Como você sabe ler hebraico, eu não preciso nem ler para você já consegue ler. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é um, Ele é único, Ele é um só. Há várias maneiras de você encontrar isso traduzido em versões diferentes, mas literalmente, quando termina com esse verbo errad, significa que Deus, Ele é um, Ele é único. Mas a palavra usada ali, a palavra usada ali é errad, e errad é uma unidade formada por um grupo, por um conjunto. Você poderia usar uma outra palavra ali? Por exemplo, Yahid. Yahid significa único, um só. É uma coisa absolutamente única. Quando você diz, olha, eu comprei esse anel é único. Não existe igual no mundo. Ele tem um diamante que é único, não tem igual. A sua digital, ela é única, Yahid. Não tem duas digitais iguais. Então a minha digital, a sua digital é Yahid. Mas quando ele fala aqui sobre Deus, ele poderia ter usado a palavra Yahid, mas ele usou a palavra Errad, o que já dá para nós uma dica de que Deus é uma pluralidade. Uma vez que Errad é uma palavra que designa uma unidade formada a partir de um coletivo, parece que nesse texto de Deuteronômio 6,4, a gente tem uma dica, uma pista a mais, para a gente entender que o nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três formando uma só pessoa em plena unidade. Nunca houve discordância entre o Pai e o Filho, ou entre o Filho e o Espírito Santo. Assim como não existe uma discordância entre você e a sua alma, ou entre você e você mesmo. Normalmente, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo estão em concordância. A sua alma não diz assim, vamos para lá. E o seu corpo diz, de jeito nenhum, eu vou para lá. Não existe essa discordância. E você fica querendo ir e o corpo querendo ir para o outro lado. Deus, na Trindade existe uma unidade. Nunca houve algo que o Pai dissesse e o Filho dissesse, não, isso aí eu não concordo. Sempre houve entre eles uma unidade. E no Novo Testamento agora, quando a gente chega no Novo Testamento, quando Jesus sai das águas do batismo, Jesus é batizado no Rio Jordão. Quando ele sai das águas do batismo, a Bíblia diz que foi ouvido do céu, que vem sobre ele, o Espírito Santo na forma de uma pomba, repousa sobre ele, e é ouvido uma voz do céu, dizendo, esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E num versículo só, agora você tem claramente a apresentação da Trindade. O Pai falando, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo vindo em forma de pomba sobre o Filho. Em um versículo só, agora você encontra a clareza de que Deus é um só, mas Ele é triuno. Ele se expressa em três formas diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora imagina a loucura. Jesus, que faz parte da Trindade, está no céu em toda a sua glória, e de repente, por causa de um plano e de um propósito do Pai, Jesus vem à terra, e ele não vem como um homem já feito, ele vem como um bebê. Ele se submete a ser como um bebê. Esse movimento todo aqui é só para me dar essa água. Oh, aleluia. Estou vendo aqui, o pessoal me ama mesmo, gente, que eu estou vendo o pessoal... Entrega para a pastora Denise e tal, bota na mão da pastora Neiva ali e tal. Aí alguém conseguiu abrir, aleluia. Deixa aqui, quando eu precisar eu pego. E aí a gente vê num versículo só a manifestação tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. E agora a gente sabe com certeza que Deus não são 4, não são 5, Ele é um, mas Ele se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora em Mateus 22, do versículo 34 ao 40, Jesus já nascido, já um homem feito, já no meio do seu ministério, diz lá que os fariseus viviam tentando pegar Jesus
em alguma pegadinha teológica para ver se ele escorregava numa casca de banana, para ver se ele dava algum furo, se ele dava alguma rata. E aí, mais uma vez, diz aqui que um deles, um dos fariseus, intérprete da lei, experimentando Jesus, tentando Jesus, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Tanto que Jesus ia dizer: não sei, rapaz. E aí Jesus respondendo Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus, ele cita aqui o primeiro mandamento da lista dos 10 mandamentos, que são o cerne, o miolo, a espinha dorsal da lei. A lei é composta de 613 mandamentos, mas os 10 que a gente mais conhece são o miolo, são o cerne, são a espinha dorsal. E esse aqui é o primeiro dos mandamentos. Você vai amar o seu Deus, o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele está pedindo uma expressão plena, completa, total do ser humano. Você vai amar a Deus de forma racional, de forma emocional, você vai expressar isso de uma forma desesperada e até de uma forma física. Você vai procurar demonstrar a Deus e amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro dos mandamentos, mas aí Jesus diz agora que há um segundo que se emparelha com esse, que não faz parte dos 10, está incluído nos 613, mas Jesus puxa do meio dos 613 um outro mandamento que está lá no meio da lei, e ele coloca esse segundo no mesmo par, na mesma altura, na mesma dimensão, ou no máximo um pouquinho abaixo desse primeiro. E ele diz: esse é o primeiro e o grande mandamento, mas o segundo, semelhante a esse, que eu coloco agora no mesmo par, que eu coloco lado a lado, é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora presta atenção no que Jesus diz. Ele diz: destes 2 mandamentos, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas é todo o Antigo Testamento, toda a Antiga Aliança. Agora presta sua atenção que, se você tirou 2, são 613, sobraram 611. Se você cumprir os 611, respeitando todos os mandamentos relacionados com comida, alimentação, com frequência a encontros divinos, a frequência na Páscoa em Jerusalém, o Pentecostes, tabernáculos, e você não come carne de porco, você não come presunto, você não come bacon, você não come salsicha, você respeita todos os mandamentos, todos os 611, você se veste da maneira como a lei prescreve, mas você não ama a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo, todo o resto se perde. Todo o resto, não, mas eu não como carne de porco, e eu me visto da maneira como a lei prevê, eu não tenho contato com gentios, eu me guardo e tal, e eu cumpro. Mas se você não ama a Deus, segundo a lei, se você não ama a Deus com toda a sua força, todo o sentimento, de todo o seu coração, dessa forma desesperada, com demonstrações emocionais e até mesmo físicas, e ao seu próximo como a si mesmo, todo o resto se perde. Todo o resto se perde. Jesus, ele cumpriu a lei, não simplesmente porque ele foi obediente a cada um dos 613 mandamentos. Se você conseguir fazer uma pesquisa, e não é muito difícil, você na internet encontra isso, quais são os 613 mandamentos da lei, e você começar a estudar cada um deles, você vai ver que Jesus cumpriu cada um desses 613 mandamentos. Mas, em especial, a Bíblia destaca para nós, quando você lê os evangelhos, é muito fácil de ver que Jesus amou a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo, como a ele mesmo. Isso é a coisa mais destacada. A Bíblia não mostra Jesus evitando comer carne de porco. A Bíblia não mostra Jesus se vestindo, não descreve quais as roupas que Jesus usava, se elas tinham, se Jesus andava com um talit na cabeça ou não. A Bíblia não descreve essas coisas, mas descreve a maneira como Jesus amou a Deus e ao próximo. É a coisa mais destacada que você vê em relação da obediência de Jesus à lei. Ele amou as pessoas de um modo incondicional, sem nenhum tipo de condenação. Aquela mulher samaritana,
A história conta, a Bíblia conta que Jesus vem com seus discípulos até o poço de Jacó e vem uma mulher. Os discípulos saem para pegar comida porque eles pensam que Jesus está com fome. Eles vão pegar comida num povoado perto e Jesus fica ali e vem uma mulher no calor do meio-dia para pegar água. Jesus começa uma conversa com ela pedindo um pouco de água. Ela diz: espera aí, você está me pedindo água? Mas os judeus não falam sequer com os samaritanos. Como é que você está pedindo água para mim, uma mulher, uma samaritana? Jesus disse: olha, na verdade, eu não estou com tanta sede assim, o que eu tenho é uma água para te oferecer, e dessa água quem beber nunca mais terá sede. Jesus, me mostra dessa água. E tal. E Jesus, de repente, mostra para ela uma coisa impressionante que ela nem havia comentado. Ele diz: olha só, vai lá e chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: olha, você bem falou a verdade, porque você já teve 5 maridos. E esse com quem você está hoje, nem sequer teu marido é. Segundo a lei, Jesus estava dizendo para essa mulher: você é absolutamente condenável perante a lei, porque você não se divorciou uma vez, e não satisfeita, não se divorciou 2 ou 3, mas você se divorciou de 5 homens, e esse com quem você vive hoje, nem sequer teu marido é. Jesus condenou essa mulher. Não, ele transformou essa mulher na primeira evangelista da história. Porque depois que Jesus conversa com ela e mostra que chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores não vão adorar a Deus aqui, ali ou acolá, mas em espírito e em verdade, ela se converte a Jesus e ela volta para a sua cidade e fala de Jesus para todas as pessoas da cidade. Ou seja, o primeiro evangelista da história não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi um homem, foi uma mulher samaritana, nem judia ela era. Por quê? Porque Jesus a amou e não a condenou. Amém? Aquela mulher que foi trazida para ser apedrejada porque foi flagrada em adultério. Aquela mulher foi trazida e apresentam a lei para Jesus. Jesus, segundo a lei, essa mulher flagrada em adultério, ela tem que ser apedrejada. E Jesus rebate com a própria lei. Ok, é verdade, a lei diz isso, então aquele entre vocês que não tiver pecado algum, pode mandar a primeira pedrada. Quem era a única pessoa naquela multidão qualificado para apedrejar aquela mulher? Jesus. Ele apedrejou? Não, quando ele olha de novo, tem ninguém, só tem a mulher. Ele pergunta: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: nenhum, Senhor, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus amou de forma incondicional. Aquela mulher que estava lavando os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas na casa de Simão, o fariseu. Jesus faz uma visita e aquela mulher vem por trás e começa a chorar e enxugar os pés de Jesus com o seu próprio cabelo, com os seus cabelos. E Simão olha e fala assim: se esse camarada fosse profeta, agora estou vendo que ele não é profeta coisa nenhuma, porque se ele fosse, ele ia saber quem é essa mulher que está lavando os pés dele com essa lágrima de crocodilo. E Jesus, que tinha um ouvido de tuberculoso, sabe aquele ouvido que escuta tudo, que o cara cochichou e o Jesus tinha um ouvido danado, ele ouviu aquele comentário e ele propõe para Simão uma parábola, e no final da parábola ele diz: Simão, você sabe o que está acontecendo? Eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu o ósculo santo, ou seja, um beijo de bem-vindo, você não mandou ninguém lavar os meus pés, mas essa mulher, desde que ela entrou aqui, ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Sabe por quê? Porque quem recebe perdão tem que entender o que recebeu. Quem entende que recebeu muito, agradece muito. Quem entende que recebeu pouco, agradece pouco. Você não entendeu nada, ela entendeu tudo. Jesus, ele perdoou essa mulher de forma incondicional? Total, completamente. Os caras que estavam crucificando Jesus foi flagelado, surrado, espancado, e na hora da cruz ele diz: Pai, perdoa. Ele não xingou, não praguejou, não disse: hoje é a vez de vocês, quando eu voltar a segunda vez. Aí é a minha vez. Não, Jesus simplesmente disse: Pai, perdoa os caras, porque eles nem estão sabendo o que eles estão fazendo. Jesus tinha esse coração compassivo ao ponto de amar o próximo como a si mesmo. Como assim mesmo? Agora entenda o seguinte: ele amou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, para que agora você e eu possamos nos ocupar em usar todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento para receber de Deus a revelação do quanto Ele nos ama.
A preocupação hoje, essa era a preocupação da época da lei. Eu tenho que provar para Deus quanto eu amo, com sacrifícios, com ofertas, com o meu coração, com expressões físicas. Eu me derramo, eu vou no altar de Deus, eu caio de joelhos, eu choro, eu arranco os cabelos, para mostrar para Deus o quanto eu amo. Esse tempo passou, porque Jesus fez tudo isso por nós, para que hoje você e eu usemos toda a nossa força, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento para entender o quanto o Pai nos ama. Porque é com esse amor, quando nós entendemos o quanto o Pai nos ama, é que nós podemos amar a Deus agora com liberdade, sem esforço, mas em descanso. Amém? Eu não amo a Deus com o meu amor natural. Eu amo a Deus com o amor sobrenatural que Ele mesmo me dá. Alô? Sabe, o Pai nos amou. O Pai sempre nos amou. Mesmo antes da fundação do mundo, a Bíblia diz isso, que Deus já nos amava antes mesmo da Terra existir, antes mesmo da Via Láctea existir. Deus já nos amava. Por isso Ele deu, Ele não emprestou, Ele não alugou, Ele não, Ele deu o Seu Filho amado, perfeito, sem pecado algum, para entregar a sua vida por nós, para nos resgatar de volta para o Pai. Você entende que antes de Jesus, nós estávamos sequestrados, nós fomos criados por Deus, para Deus, mas o diabo nos sequestrou e nos aprisionou durante um tempo. Jesus veio, nos libertou e nos resgatou de volta para o Pai. Amém? Assim como o pai da parábola do filho pródigo, que recebeu de volta aquele filho que havia retornado, depois de passar por um perrengue danado, depois de passar por muito sofrimento, esse cara percebeu que o seu pai era um bom pai. E esse pai recebe esse filho de volta, dá a ele privilégios que ele não merecia, não pergunta nada para ele. Onde é que você andou? O que é que você andou fazendo? Com quem você esteve? O pai não pergunta nada, o filho até tentou dar umas explicações. Pai, eu pequei contra ti, contra o céu. Não precisa falar nada. Traga a melhor roupa, roupa de festa, traga um anel, traga sandália, mata o boi cevado, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho que estava perdido, ele retornou, ele voltou, ele estava morto, ele reviveu. Ele não perguntou nada. Há pessoas que ficam às vezes com receio de aceitar Jesus, porque acham que se levantar a mão para aceitar Jesus, vão ter que fazer um relatório do seu passado para o pastor. Pastor, realmente eu fiz e acontecia, olha, eu aceitei Jesus, agora eu tenho que contar. Não me conte nada, pelo amor de Deus. Não quero saber da sua história, do seu passado. É ruim demais saber esse negócio. Porque você vem entrando na igreja e só Deus e eu sabemos. Aí, ó, lá vem ela, ó, lá vem ela, lá vem ele, olha lá. Aquela pessoa que tem aquele passado, fez... Ih, rapaz, se o pessoal soubesse. Isso é uma coisa terrível. Não quero saber de nada, porque Deus já se esqueceu. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Então, assim como aquele pai que recebeu aquele filho e fez uma festa para ele sem perguntar nada, dando a ele privilégios que ele não merecia, o Pai Celestial nos recebe sem nos perguntar nada sobre onde a gente esteve, aquele tempo todo que nós estivemos afastados, sem retornar para Ele, antes de retornar para Ele. Ele não pergunta nada. Onde é que você esteve, o que você fez, com quem você andou. O Pai não pergunta nada, Ele simplesmente te recebe de volta, porque Ele te ama incondicionalmente. Jesus, o Filho, nos amou. Lá em João 15, 9, depois no versículo 13, Jesus diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Ele está dizendo, com a mesma medida, com a mesma qualidade, com o mesmo tipo de amor que o Pai me ama, eu tenho amado vocês. Amém? Permaneçam nesse amor. Não escapem para outra coisa qualquer, não escorreguem para o legalismo, permaneçam no meu amor. E depois ele diz lá no versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, o de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. É engraçado que lá em Efésios 2, o apóstolo Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus aqui já nos chamava de amigos. Por quê? Porque Ele nos amou incondicionalmente. Sabe, o Espírito Santo nos ama, sempre nos amou. Romanos 5:5 diz assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi entregue. Alguém diga amém a isso? Amém. Aleluia! Agora veja só João 3,16. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não diz aqui, para que todo aquele que obedeça aos mandamentos, para que todo aquele que se esforçar e amar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração, e amar o próximo como a si mesmo, não, para todo aquele que crê, para todo aquele que simplesmente crê. É por isso que as pessoas às vezes criticam, não, esse evangelho da graça, é o evangelho da facilidade. Graças a Deus, porque se fosse da dificuldade, ninguém entrava. Porque antes ninguém entrou. Moisés não entrou, Davi não entrou, Josué não entrou, Jeremias não entrou, Isaías não entrou. Você acha que você e eu íamos entrar? Se esses caras ficaram de fora, você imagina que você e eu iremos entrar? Não, é para todo aquele que crê. Agora, a demonstração genuína do amor de Deus por nós começa no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem. O homem é fruto do amor de Deus. Deus nos criou em amor, e a maior prova do amor de Deus é que Deus nos criou com uma coisa chamada livre-arbítrio. O livre-arbítrio dá a você, inclusive, a capacidade de dizer: Deus, eu te rejeito, eu não aceito Jesus, não quero saber de Deus, de igreja, Jesus, Bíblia. Deus te dá essa liberdade, mas essa liberdade só surge a partir do amor. Deus não criou você como um autômato, Deus deu a você a liberdade até mesmo de dizer a Ele que você não ama e não quer saber da salvação que Ele te oferece. Mas quando você faz isso, você faz de livre e espontânea vontade. Nisso existe sinceridade. Por isso salvação não pode ser por medo. Você está entendendo isso? Aceite Jesus, porque o anticristo está aí. Você vai arder no fogo do inferno. Aí você olha aquela cara do maluco de olho arregalado dizendo que você vai arder. Aí você, Jesus. Não conheço ninguém que tenha ido para o céu por medo do inferno. Ninguém vai para o céu por medo do inferno. Quem vai para o céu vai por amor a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Amém? Porque a salvação, ela é oferecida em amor. Agora veja só, a revelação desse amor, que começa no Jardim do Éden, vai se desenrolando ao longo do Antigo Testamento e atinge o seu ponto máximo quando Ele mesmo vem, Ele envia o próprio Filho, esse Filho amado, para viver como um servo e morrer por nós. Pensa na loucura desse plano. Pensa nas loucuras que Deus propõe ali e que Ele realiza, que para o homem natural é loucura. Só faz sentido quando você começa a entender o que é o verdadeiro Evangelho. Ele envia o seu próprio Filho para viver como um servo, não como um rei, mas como um servo e morrer por nós. Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, os seus privilégios, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Morte de cruz. Sabe, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Olha a loucura disso. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. Mas agora, por causa do grande amor com que Deus nos amou, o Criador se submeteu a se tornar na imagem e semelhança da sua criatura. Cara, ele inverteu as coisas. O Antigo Testamento diz que nós somos criados à imagem e semelhança dele, agora ele se submete a se tornar a imagem e semelhança nossa. Uau! E ele não veio como um homem feito, ele veio como um bebê. Você não acha que era mais fácil se Jesus já tivesse vindo como um homem feito? Você imagina só Jesus descendo numa nuvem, com anjos ao redor tocando trombeta, Jesus vindo, posando assim num monte elevado em Jerusalém, e lá de cima dizendo: galera, cheguei, hein? Uou! Todo mundo ia crer. Não ia ter um incrédulo. Não ia ter um judeu que não se convertesse. Mas ele fez assim? Não, ele veio como um bebê. Ele veio como um bebê, imagina só. O Deus que disse: haja luz, agora vem como um bebê que não consegue dizer: estou com fome. Tem que fazer que tem que crescer, que quando está com fome não pode dizer: Maria, lunchtime. Tem que chorar, espernear para Maria: está na hora do bebê mamar.
que tem que aprender a falar, que tem que aprender. O cara que inspirou todo mundo a escrever a Bíblia teve que aprender a escrever e ler, que nem eu e você. Já parou para pensar nisso? O Salvador, o Criador de tudo, do universo, o Rei dos Reis, teve que aprender a ler que nem eu e você, levar cascudo. Não fez a lição de casa, menino. Hã? Já parou para pensar nisso? Sabe que eu já vi, eu não sei se você já assistiu, eu nunca consigo lembrar se é um quadro de um programa, se é um programa, mas tem um programa norte-americano em que pegam assim um grande empresário, um camarada rico, dono de uma empresa, disfarçam ele e botam ele para trabalhar no chão da fábrica, junto com os funcionários. Para ele entender como é aquela vida que ele nunca viveu. Porque ele está acostumado com o escritório, com a papelada, com assinar cheques e tal. E aí botam ele disfarçado e ele vai fazer. E aí de repente ele começa a descobrir, cara, como é a vida desses caras. O camarada botou 30 caixas dentro daquele caminhão. Eu não estou conseguindo colocar 3. Eu coloquei 2, já estou com lombalgia. E o cara passa o dia inteiro aqui e está feliz da vida. E não recebe promoção nem aumento há um tempão. Cara, que funcionário é esse? Olha o outro ali, está um tempão ralando, trabalhando, dirigindo um caminhão super quente, viajando, vai até o norte, depois volta até o sul. E ele vai com um sorriso no rosto, não recebe promoção, não recebe aumento. E o cara vestiu a camisa da minha empresa. Agora eu estou entendendo. Aí vieram aqui e me propuseram a mesma coisa. Pastor, me pegaram num dia normal, olha lá, estou lá, na boa. Pastor, você vai entender como é que são os funcionários. Me disfarçaram e eu fiquei assim. Você vai entender agora como é que é e tal. Você vai ralar junto com os funcionários e tal. Alguém me reconheceu, não adiantou muito. Embora alguém falou no culto anterior, falou assim, rapaz, parece o cabelo do Michael Jackson. Não, é o cabelo do Michael Jackson. A foto que eu superpus ali é uma foto do Michael Jackson mesmo. Mas você entende que um chefe desse, um patrão desse, um empresário desse, quando desce para o chão da fábrica, ele se surpreende, mas quando Jesus se manifestou como homem, ele não se surpreendeu, porque ele sabia, sempre soube exatamente como nós somos, o que a gente passa, mas ele se submeteu a isso para que você entenda que ele entende. Não dá para você olhar e dizer assim, Deus, mas você não entende o que eu estou passando, a tentação que eu estou passando. Você não está entendendo aqui que eu adulterei por causa de uma tentação que homem nenhum resistiria. Você não entende. Você não está entendendo que eu me envolvi nesse rolo todo porque eu estou passando por algo que você não entende, porque você é Deus, eu sou um homem. Mas Jesus se manifestou como um homem para que você entenda que Ele entende. Amém? Para que você saiba que Ele sabe. Não se iluda quando você olha para Jesus, porque Ele sentiu fome igual você e eu sentimos. Já sentiu fome alguma vez? Jesus também. Jesus sentia sede. Você acha que Jesus nunca foi tentado quando passou por ele uma garota assim maravilhosa em Nazaré? Jesus olhou e falou assim, Miss Nazaré. Hã? Se a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas. Hã? Jesus, Ele experimentou tudo aquilo que você e eu já experimentamos na vida. A dor, o sofrimento, a perda de alguém. Quando você olha nos evangelhos, você vai ver que de uma parte dos evangelhos para frente, José não está mais presente. Mas José foi o pai que Jesus teve. No mundo, no físico, José foi o pai. E pelo que a Bíblia diz, José foi um pai amoroso. Imagina se José foi compreensivo com Maria, manifestou um amor por Maria incondicional e recebeu Maria mesmo grávida, crendo que foi Deus que a engravidou e não um outro homem. Imagina como é que José tratava Jesus, crendo que Jesus era o Messias. Mas José, no meio do caminho, Jesus perdeu aquele pai. Você acha que Jesus não chorou? Se Jesus chorou com a morte de Lázaro, você acha que ele não sentiu dor pela perda de José? Ele sofreu exatamente como você e eu quando a gente perde um parente, um ente querido. Ele sabe exatamente o que você está passando, porque ele passou pelas mesmas coisas. Amém? Quem é que assistiu o Exterminador do Futuro? É uma série de filmes, né? Agora parece que vai ser lançado o Exterminador do Futuro 5. Eu não sei se é 5 ou 6, porque a série é grande, né? Mas essa foto aqui é do número 1. No número 1, como é que o Schwarzenegger vem, o Exterminador do Futuro vem? Está o pessoal assim, tipo reunido na frente de um bar, tem o pessoal tomando uma cerveja, conversando e tal, e de repente tem um raio, pá! E aparece o Schwarzenegger peladão, assim, já levanta, leve-me ao seu líder, sei lá, alguma coisa assim. E ele já sai passando o rodo.
Ele não teve infância, já pareceu um homem feito. Adão também já veio como um homem feito. Adão não nasceu como uma criança. Sabe aquele papo que às vezes a gente conversa com alguém e fala assim, vem cá, você quando era criança, tu andou de carrinho de rolimã? Ah não, pastor, fui criado em condomínio, não teve infância. Já jogou aquele futebol, aquela pelada na rua, no meio da rua, que o gol era sandália havaiana, uma de um lado, outro do outro? Já jogou? Quando vinha o carro, para a bola, parou! O carro passou. Já jogou esse futebol? Pastor, fui criado em condomínio. Não teve infância. Não teve infância. Adão, você podia chegar para Adão, e aí Adão, brincou de pique-esconde? Não teve infância. Ia brincar de pique-esconde com quem? Com Eva? Pô. Não teve infância. Mas Jesus veio como um bebê. Era mais fácil ter vindo como um homem já feito. Ele é mais simples, todo mundo ia acreditar, mas ele veio como um bebê. E o que é pior? Ele veio como um bebê que nasce não num castelo. Sendo ele o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, não era digno que ele nascesse num castelo? Mas ele não nasce num castelo, ele nasce numa estrebaria, num estábulo. Ele vai procurar lugar para ficar, a pousada está lotada, e há até uma possibilidade de que a pousada não estivesse lotada. Porque a Bíblia não diz exatamente que a pousada estava lotada. A Bíblia só diz que muita gente concorreu, cada um para os seus lugares de origem. Então é lógico que houve um fluxo muito grande de gente, mas diz que na pousada não havia lugar para eles. Você está entendendo que de repente o estalajadeiro olhou e falou assim, até tem vaga, mas para vocês não. A gente não sabe. O fato é que Jesus, Maria e José foram para debaixo da estalagem, na caverna que havia para debaixo, e ali no meio dos animais foi onde Jesus nasceu. Não simplesmente um nascimento humilde, se ele nascesse dentro da estalagem, já seria um nascimento humilde, mas ele nasceu um nascimento humilhante, dentro de um curral, junto com animais, com vacas, bois, cavalos, e etc e tal. E não somente isso, ele é colocado agora numa manjedoura, que nada mais era do que um comedor para os animais. Ele é colocado numa manjedoura, e para piorar, ali já estava sendo pronunciado profeticamente a sua sepultura. Eu já mostrei para você aqui alguns slides do que é uma manjedoura, que é um bloco de pedra escavado. Se você for a Israel, nos sítios arqueológicos, você pode de vez em quando ver uma manjedoura, que é um bloco de pedra como esse, escavado, onde se colocava comida para os animais. E esse bloco de pedra escavado é exatamente a imagem da sepultura de Jesus. Isso aqui é a sepultura de Jesus. Qual é a diferença que você vê entre isso aqui e uma manjedoura? Nenhuma, porque profeticamente Jesus foi a única criança no universo, em toda a história, que nasceu com um único propósito: morrer. Você nasceu com um propósito, mas o propósito que Deus tem para você é a vida eterna. Jesus não nasceu com esse propósito, ele nasceu com um propósito específico de morrer para que você e eu tenhamos a vida eterna. Jesus, Deus feito em carne, vem ao mundo, nasce de um modo humilde, até mesmo humilhante, vive uma vida de serviço e morre condenado como um bandido, uma morte das mais cruéis que se tem notícia. Sabe que a morte por crucificação foi inventada pelos romanos, mas a morte por crucificação não deixou de existir no século XVIII, ou no século XVII, nem no XVI. Ela desapareceu junto com o Império Romano. Por quê? Porque os povos, os reinos que vieram a seguir, eles disseram, cara, naquela época não existia ainda direitos humanos, não existia ONU, mas todo mundo disse, cara, esse tipo de morte é extremamente cruel, ninguém merece morrer desse jeito. Lembre-se que não era simplesmente a crucificação, a cruz. Antes da cruz, Jesus foi flagelado. O que era ser flagelado? Era ser chicoteado com um flagellum. O flagellum era um chicote romano de cabo curto, com 3 tiras de couro, com bolinhas de chumbo amarrada e alguns pedaços de ferro ou dentes de animais, que quando batiam na carne, quando saía, arrancava pedaço. E o sujeito flagelado, em tese, ele deveria receber 39 chibatadas, 40 menos uma. Mas normalmente os executores romanos iam além disso, e eles chicoteavam, eles flagelavam a pessoa da nuca até o calcanhar. Pegava as costas inteiras, e aquele objeto, quando arrancava pedaços de pele, expunha músculos, tendões, ossos. Jesus, quando foi para a cruz, ele já estava em choque hipovolêmico.
O que é choque hipovolêmico, pastor? Isso é um termo médico que significa que o sistema circulatório de Jesus já estava entrando em colapso por falta de sangue. Quando a gente tem uma perda muito acentuada de sangue, a gente usa esse termo, a pressão baixa demais, de 12/8, vai para 6/1, 5/2, alguma coisa assim, e a gente precisa repor sangue, senão o sistema entra em colapso, o coração para e a pessoa morre. E Jesus estava entrando já em choque hipovolêmico. O estresse, a sudorese já faz perder líquido. Ele perdeu muito sangue durante a flagelação, tanto é que ele nem conseguiu levar a cruz até o final, ele teve que alguém ajudar, porque ele já estava hipovolêmico, uma anemia agudíssima, todo já escangalhado na direção da cruz. E na cruz, imagina só, existem algumas pessoas que por não crer em Deus, não crer em Jesus, ficam tentando arrumar argumentos para dizer que Jesus não morreu. E tem uma teoria, que é obviamente uma teoria idiota, mas que foi levantada por gente que deveria ser cabeça, a teoria do desmaio. Não, Jesus não morreu, ele só desmaiou. Por isso que depois o pessoal pensou que ele tinha ressuscitado. Porque ele só desmaiou, depois acordou, aí ficou legal, né? Passou um mercúrio. Tal. Cara, não só Jesus passou pela flagelação, que era a pré-crucificação, e muita gente não chegava na cruz, já morria na flagelação, não chegava nem na cruz. E na cruz, Jesus, quando ele expira, quando ele morre, um soldado romano querendo confirmar, por que quiseram confirmar a morte de Jesus? Porque se um soldado romano removesse da cruz um condenado e ele continuasse vivo, quem iria pagar com a própria vida seria o próprio soldado que o removeu da cruz. Então o soldado romano não era médico, mas ele sabia como matar alguém e sabia reconhecer alguém que estava morto. E o soldado romano, na dúvida, pegou uma lança e espetou o lado de Jesus, furou o lado de Jesus, e a Bíblia diz que do seu lado fluiu água e sangue, o que é exatamente o que se espera que flua, que saia do pulmão de alguém que sofreu o que Jesus sofreu, todo o colapso do sistema cardiovascular, derrame pleural, derrame pericárdico, e quando alguém furou, saiu primeiro um líquido plasmático que parece água, e depois o líquido já hemático que parece sangue. A descrição de João é perfeita. João não era médico, mas ele descreve exatamente o que aconteceu. Depois que aquela lança perfura o pulmão, perfura o pericárdio, não tinha chance alguma de Jesus sobreviver. Não tinha chance alguma. Jesus passou por tudo isso, ele fez isso por nós. Ele não fez isso para provar para o Pai o quão valente ele era. Ele não fez isso para provar o quão macho ele era. Ele não fez isso para provar que ele era um cara poderoso, valentão. Ele fez isso por nós. E lembre-se, Jesus estava ali manifestado como um de nós. No jardim do Getsemane, Jesus chegou a tremer e suar sangue, tamanho era o estresse daquilo que o esperava, porque Jesus sabia o que ia acontecer. E Jesus começa a pedir ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, vamos pular essa parte. Pai, vamos mudar esse plano. Ao invés da flagelação, ao invés da cruz, um infarto fulminante já resolve. Eu caio, pumba, fulminado aqui mesmo no jardim do Getsemane. Acabou. Ou então, de repente, os soldados vêm me buscar, um soldado já vem com uma espada, já me atravessa de um lado ao outro, e acabou. O problema é imediato, é rápido. Jesus sabia o plano, mas ele diz: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Por que Jesus diz isso? Por que Jesus se submete a isso? Porque ele nos amou de uma maneira tal que ele estava disposto a se submeter a tudo isso, não simplesmente a dar a sua própria vida. Ele estava disposto a se submeter a todo esse processo por amor a mim e a você. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele não precisava provar nada para o Pai. Ele não precisava provar nada nem para ele mesmo. Mas ele fez isso não para provar alguma coisa, mas simplesmente porque ele nos amou incondicionalmente. Agora em João 1, os versículos 1, 3, depois de 10 a 13, o evangelista João nos diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, era o verbo, logos no grego, e logos no grego significa a palavra que é racional e que esclarece. Você está entendendo que fé em Jesus não é simplesmente algo emocional, envolve também algo racional? Eu disse aqui algumas semanas atrás, ou semana passada, se não me engano, que há pessoas que chegam a Jesus pela via emocional, mas há pessoas que têm chegado a Jesus pela via racional.
Eu estou lendo, eu li essa semana, nos últimos 15 dias eu li 2 livros, estou lendo agora, vou começar o terceiro. É uma sequência, é uma trilogia de um autor chamado Lee Strobel. Esse camarada, ele é um jornalista investigativo americano, que ganhou vários prêmios. Ele escreveu um livro, o primeiro livro se chama Em Defesa de Cristo. É um filme, inclusive, foi feito filme, você pode acessar no Netflix, é de graça, você consegue assistir. Filme muito interessante, mas vale a pena ler os livros. Eu já li 2, Em Defesa de Cristo, Em Defesa da Fé, e agora eu vou ler o terceiro, Em Defesa da Graça. Como é que começou essa história? Esse camarada era ateu, 3 vezes ateu, 1000 vezes ateu, casado com uma ateia. Aí a mulher desse cara se converte. Quando ela se converteu, ele disse, pronto, acabou. A minha mulher, que era uma mulher dinâmica, alegre, positiva, agora vai se tornar uma crente carola. Vou perder a minha esposa. Vai ser uma desavença danada dentro de casa. Ela crê em Jesus e eu não acredito em nada. Vai dar problema. E começou a dar problema. Começou a dar tanto problema, tanta discussão, tanta divergência, que nem era discussão. Ele é que batia a boca e ela simplesmente, docemente, tentava responder. Ele ficou tão chateado com aquilo que ele disse, eu vou fazer uma pesquisa para provar para minha esposa que Jesus é uma fraude. Ou que ele nunca existiu, ou se existiu, não fez de milagre algum, ou se fez, não morreu em cruz nenhuma, ou se morreu, na verdade não morreu coisa nenhuma, aquilo foi uma fraude e não ressuscitou. E ele começa a entrevistar médicos, cientistas, pesquisadores, arqueólogos. Ele partiu para uma viagem por todos os Estados Unidos, entrevistando esse tipo de especialistas, gente com PhD, gente que era professor de faculdade em Harvard, em Oxford, em Yale, nas maiores faculdades dos Estados Unidos. Ele começou a entrevistar esses especialistas para saber se Jesus realmente morreu e começaram a mostrar para ele, olha só ali, Jesus, ele tem registros da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, extra-bíblicos. Historiadores registraram isso, pessoas testemunharam. O apóstolo Paulo diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Ah, mas isso aí não foi uma alucinação? Não existe alucinação coletiva. Ainda que você pegue um bando de pessoas que estejam alucinando, cada um tem a sua alucinação. Um vê Papai Noel, o outro vê o coelhinho da Páscoa, o outro até vê Jesus, mas nem todo mundo junto não vê Papai Noel. Todos estamos vendo Papai Noel. Papai Noel existe. 500 pessoas alucinando, todo mundo vendo a mesma coisa. Isso não existe. Isso é só você perguntar para qualquer psiquiatra. E o psiquiatra vai dizer, é impossível que 500 pessoas tenham a mesma alucinação ao mesmo tempo. Não foi uma alucinação, essas pessoas viram Jesus. E seria um risco alguém dizer que aquelas pessoas viram e ainda estavam vivas, porque qualquer uma delas podia ser consultada e dizer, não, isso aí que disseram é uma fraude, eu não vi coisa nenhuma. Jesus, ele existiu, os milagres aconteceram, Jesus realmente foi morto numa cruz e no terceiro dia ele realmente ressuscitou. Historicamente falando, cientificamente falando. E através de argumentos científicos, esse homem começou essa pesquisa como um ateu incrédulo e ele terminou como um convertido nascido de novo. Um homem que se aborreceu ao ver a sua mulher sendo batizada nas águas, depois foi ele mesmo ser batizado no mesmo lugar onde a mulher foi batizada. Isso é a loucura do Evangelho. Isso é a loucura do Evangelho. Você agora olhar e ver que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Por quê? Porque se ele tivesse vindo numa nuvem, como o homem já feito, todo mundo se convertia. Mas um bebê... Sabe, quando Jesus chegou em Nazaré, depois de já ter feito milagres em um monte de lugar, a Bíblia diz que em Nazaré ele não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas olharam para ele e disseram, é Jesus, cara. Jesus, aquele cara, tu não está lembrado dele, não? O filho de José, carpinteiro, pedreiro. Cara, você lembra que a gente brincou com ele quando era criança? É o nosso vizinho. É só Jesus. É só isso. Porque ainda que você encontre argumentos científicos para crer que Jesus realmente morreu e ressuscitou, você ainda precisará exercitar a sua fé para crer que Ele é o seu Salvador, que Ele é o Senhor dos Senhores, e que sem Ele não há salvação. O conhecimento científico não aborta a necessidade da fé. Ainda assim é preciso fé. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, no entanto, mas aos que o receberam,
aos que creram em seu nome, deu a eles o direito, a autorização de se tornarem, não de serem chamados, mas de se tornarem, de serem transformados em filhos de Deus. Aleluia! Uou! Aleluia! Os quais não nasceram de descendência natural. Um crente não é crente porque é filho de crente. Filho de peixe, peixinho é. Ah, então o filho do crente é crentinho. O filho do crente também tem que aceitar Jesus. O filho do pastor tem que aceitar Jesus. Amém, gente? Amém. Não por causa de uma descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ouça uma coisa e entenda: você ser membro da Nova é uma opção que você faz. Há pessoas que chegam para mim e perguntam assim: pastor, estou na dúvida se fico nessa ou naquela igreja, eu vou orar para ver se Deus fala. Deus não vai falar, porque é uma opção que está nas suas mãos, não na dele. E você entende que existem igrejas diferentes para diferentes tipos de pessoas? E que existem certas igrejas que, se eu fosse Deus, eu mandava fechar. Mas Deus não fecha. Por quê? Porque tem tipo de gente que nunca viria aqui, mas vai lá. E tem gente que vai lá que nunca viria aqui. Que se vier aqui diz o quê? Mas isso aqui é uma igreja, é uma boate. E vai embora. E tem gente que gosta de levar chibatada, que gosta do legalismo. Então Deus permite que continue aí, vai. Está falando de Jesus? Ok. Você entende que é uma opção sua, não de Deus? Você ser membro da Nova é uma opção que você faz. Ser filho de Deus é uma escolha que Deus fez. Não é uma escolha que você fez. Aí a sua opção some. Aí entra a opção que Deus fez. E tem mais. Não importa aonde você esteja, não importa como você esteja, Deus sempre vai te amar. E vai continuar te amando. Pastor, mas e se a pessoa se desviar? Vou rogar uma praga para você aqui agora. Vou rogar uma praga para você. Se você se desviar, Deus vai te perseguir aonde quer que você vá. Você pode se mudar para a China, para o Japão, para Marte. Deus vai te cutucar, Ele vai falar com você de dia, de tarde, de madrugada. Ele vai te acordar de noite com sonhos. Ele vai mandar um estafeta na sua porta, um motoboy, com um bilhetinho. Você vai abrir o bilhetinho e já está escrito: eu te amo, Jesus. Ele vai andar na sua cola. Aonde quer que você vá, Ele vai estar na sua cola até você voltar para Ele. Porque Ele não vai desistir de você em hipótese alguma. Ele não vai desistir de você em hipótese alguma. Sabe, a gente canta aqui: não importa o que eu fiz, não importa onde eu andei, não importa se eu cair, você me põe de pé. É mais fácil cantar do que colocar isso em prática. Colocar isso na prática, quando você coloca isso em prática, sabe o que acontece? Os religiosos começam a dizer: você está pregando o evangelho da facilidade. Mas quando cantam, não importa onde andei, não importa o que... Jesus, aleluia! E esse aqui do meu lado, esse aí aprontou muito. Eu com Deus aqui. E na verdade, não importa quantas vezes você cair, porque Deus continua na sua cola, porque Ele te ama incondicionalmente. E Ele sempre vai continuar te amando. Não importa o quê. Não importa o que esteja acontecendo, o que aconteceu, Deus vai continuar na tua cola, sempre. É a praga do pastor Fragale para você. Deus vai continuar na tua cola sempre, porque Ele te ama incondicionalmente. Amém? Vamos ficar de pé?